Queremos saudar a todos os irmãos com a paz de Deus e em 2021, pela primeira vez, juntos, entre aspas, não é? Esta é a forma que temos de poder estar juntos num dia como este e queremos desejar a todos os irmãos um bom ano, que Deus possa abençoar-vos, que Deus possa durante este ano operar, mover-se. Este é o nosso desejo, é sobre isto que temos orado, é sobre isto que vamos falar daqui a pouco também. E paz de Deus para todos, fiquem connosco, estamos a louvar a Deus. Daqui a pouco irei também transmitir uma mensagem para os irmãos. Aproveitem o tempo em família, amamos-vos a todos e que Deus possa guardar-vos, é o nosso desejo. Amém? Opera de maneiras que não podemos
Depois de um ano difícil, como aquele que nós tivemos, como aquele que passou, todos nós estamos na expectativa de um ano melhor, todos nós estamos na expectativa de que a pandemia vá embora e de que a nossa vida volte à normalidade. E eu gostava de partilhar com os irmãos alguma coisa que Deus trouxe ao meu coração durante esta semana. Eu acredito no equilíbrio da palavra de Deus, acredito num Deus que ama as pessoas, mas que é santo e é justo, um Deus que nos dá segundas oportunidades, mas deseja que nós vivamos vidas que lhe agradem, um Deus que nos revela na sua palavra que os tempos que nós iríamos viver, os últimos dias, seriam dias difíceis, dias que iríamos enfrentar grandes dificuldades como aquelas que estamos a viver. Mas não é só isso que a Palavra de Deus nos diz. A Palavra de Deus fala-nos que nos mesmos tempos nós estamos a viver, que Deus iria mover-se, iria operar e a Igreja iria passar por um tempo de grande avivamento e de grande despertamento. E nós desejamos isso e estamos em grande expectativa em relação a isso. Queremos trazer aos irmãos uma mensagem de tranquilidade neste novo dia, neste novo ano, uma mensagem em que nós não fiquemos presos ao medo, uma mensagem em que nós não fiquemos apenas na expectativa negativa, mas tendo a consciência de que Deus deseja operar e deseja mover-se neste tempo que nós estamos a viver. E daqui a pouco queria ler um texto com os irmãos que fala-nos mesmo acerca disto. Muitas vezes tenho ouvido muito e o medo faz isto, não é? As pessoas estão numa expectativa escatológica por causa da pandemia. Muitas crentes apresentam receios e entendem, mesmo em relação à vacina, temos ouvido algumas coisas relacionando a própria vacina com o anticristo, e queremos trazer aos irmãos uma mensagem de tranquilidade, uma mensagem baseada na palavra de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, nós não precisamos ter medo. Como crentes pentecostais, assembleianos, aquilo que acreditamos é que quando o anticristo ascender, a Igreja já não estará cá, já terá sido arrebatada. Isto é aquilo que nós acreditamos e queremos deixar essa mensagem de tranquilidade aos irmãos. Ao mesmo tempo que queremos lançar um desafio para um ano em que queremos ver o mover de Deus. Eu acredito no mover de Deus nestes últimos dias para a Europa. Eu acredito que a Europa... Eu não acredito que Jesus vá voltar sem a Europa ser abanada pelo poder de Deus. Eu entendo que nós estamos a viver numa Europa completamente adormecida em relação às coisas de Deus e nós precisamos mesmo que Deus se mova, precisamos mesmo que Deus opere. Durante esta semana tive a oportunidade de estar com alguns irmãos, visitando e falando, alguns deles lamentando os filhos não estarem na igreja. Nós temos uma geração que está perdida, que está longe de Deus. Eu acredito que Jesus vai conceder a oportunidade a estas pessoas em mais um tempo de grande avivamento e de grande despertamento na igreja em Portugal e na Europa, para que muitos se voltem para Deus, muitos que estão na igreja e que têm estado na igreja, mas de forma morna, arrefecida, não tendo uma experiência real com Cristo. Nós precisamos que o Espírito Santo se mova, precisamos que Deus opere neste tempo que estamos a viver, e a Palavra de Deus promete isto. A Palavra de Deus promete esse mover de Deus e nós ficamos na expectativa de que isto aconteça. E eu gostava de dizer uma outra coisa aos irmãos que Deus tem colocado no meu coração, e todos aqueles que nos escutam. Muitas vezes nós falamos de avivamento como algo que nós ficamos apenas na expectativa de que Deus opere e ficamos à espera que o avivamento venha. Mas o avivamento tem muito a ver connosco. E eu gostava de desafiar os irmãos neste novo ano a termos isto em conta. Ainda ontem à noite falava com os irmãos acerca de perspectivas para o novo ano e de resoluções que nós precisamos de tomar neste novo ano, e deixei algumas sugestões aos irmãos, inclusive de pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida, em tudo o que fazemos, e não apenas
e não apenas uma hierarquia em que pomos Deus numa posição e depois a família, a igreja, etc., como nós muitas vezes pensamos, mas ter Deus em tudo, presente em tudo na nossa vida. E o avivamento começa muito por aí, passa muito por aí. Tem a ver com uma postura de vida, tem a ver com uma fome e uma sede de Deus, um desejo pelas coisas de Deus. Desafiamos os irmãos durante este ano a terem esse desejo pelas coisas de Deus. Desafiamos os irmãos a terem desejo de buscar a Deus acima de todas as coisas, independentemente das circunstâncias que estão à tua volta. Toma esta decisão de buscares a Deus, de colocar Deus na tua vida, de gastares tempo à volta das coisas de Deus, na igreja, com a palavra, com a oração, porque se tu fizeres assim, então tu vais a dado momento ter a percepção de que afinal já não estás à espera do avivamento, o avivamento já chegou e Deus está a operar e está a mover-se na tua vida e na vida da tua igreja. E este é o nosso desejo para a vida dos irmãos, é o nosso desejo para a nossa vida este ano. Eu vou ler um texto das Escrituras, conhecido de todos nós, gostava de deixar acima de tudo a palavra de Deus convosco, em Joel, no capítulo 2, versículos 12 até ao versículo 32. A leitura é um pouco extensa, eu peço aos irmãos a vossa atenção e espero que o Espírito Santo fale aos vossos corações através deste texto. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em amor e se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o alpendre e o altar e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor responderá ao seu povo: eu vos envio trigo e vinho novo e o azeite, dele sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Farei o exército do norte partir para longe de vós e lançá-lo-ei a uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro e subirá o seu fedor, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecem, as árvores dão o seu fruto, a vide e a figueira a sua força. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu a justa medida, a chuva. Ele faz descer a chuva temporã e a serôdia como outrora. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente até ficardes satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse entre os restantes.
que o Senhor chamar. Amém. E esta é a mensagem de esperança que queremos deixar para os irmãos. É verdade que estamos a viver tempos difíceis, é verdade que a palavra de Deus ensina-nos que nós teríamos que passar momentos de dificuldade nestes últimos dias, mas a palavra de Deus também nos ensina que a igreja tem que ser um farol, a igreja tem que ser uma instituição que traz direção, pessoas que trazem direção à vida dos outros, porque o Senhor está em nós. A Bíblia também nos ensina que nestes últimos dias Deus iria derramar do seu Espírito, iria encher-nos, iria usar-nos, iria usar cada pessoa que faz parte e compõe a igreja. Deus ensina-nos na sua palavra que nestes últimos dias nós iríamos ver salvação. E nós acreditamos que ainda que passámos momentos muito negros neste ano que passou, há esperança, há solução, há vitória. Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem o melhor para a vida da igreja. Desafiamos os irmãos a colocarem os vossos olhos em Jesus, a colocarem a vossa expectativa em Deus, e com certeza que o ano 2021, independentemente daquilo que está à nossa volta, para nós vai ser um grande ano em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor e terminamos com esta palavra de oração. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por podermos estar juntos desta forma. Oramos para que agora mesmo, ó Senhor, a Tua presença possa inundar cada casa e cada pessoa que está a assistir, ó Deus, e que está a ouvir esta mensagem. Ó Deus, é a Tua palavra que estamos a transmitir. Cremos em Ti, cremos no Teu poder, cremos, ó Deus, que Tu tens coisas grandes para nós, para a nossa vida. Queremos que Tu desejas abençoar, desejas operar, ó Senhor. Queremos, ó Deus, que este vai ser um ano de bênção para a vida de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Senhor, a fazermos a nossa parte. Não queremos apenas ser espectadores daquilo que Tu estás a fazer e da forma como Tu estás a mover no mundo, ó Senhor, mas nós queremos também na Europa, também no nosso país, também na nossa igreja, ó Senhor, que Tu te movas e que operes da mesma maneira, ó Senhor. Aguardamos, ó Deus, estas chuvas de serode, ó Pai, no nome de Jesus. Aguardamos, ó Deus, o mover do Teu Espírito nestes últimos dias. Clamamos, ó Senhor, pelo Teu poder. No nome de Jesus, fica connosco, fica com cada família, em cada casa, ó Deus. E oramos, ó Senhor, para que neste novo ano possamos voltar a estar juntos, ó Deus, como outrora. Abraçarmos-nos, ó Deus, porque nós acreditamos que Tu ainda tens grandes coisas para a nossa nação e para a nossa igreja. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos e um bom ano 2021 para todos.